Bem-vindo, Mink. Tudo bem? Bom dia, Renato Rovai. Bom dia, Adri De Lourenço. Queria mandar também um abraço, saiu aqui agora, a nossa querida Tereza Cruvinel. Parabéns pelo prêmio. A Tereza sempre foi uma parceira muito brilhante, consciente, combativa. Adoro ela. Muito bem, então me corrigindo aqui, não é extraordinário de Almeida, é sobrenatural de Almeida. Tem razão o amigo aqui, sobrenatural de Almeida, do Nelson Rodrigues. Mas, deixa eu só ler um superchat, Rovai, antes da gente iniciar aqui nosso papo. A Reginalíssima diz que lembra dos maravilhosos trabalhos teatrais dirigidos por Albervaldo Freire, suspensos por Temer. Obrigada pelo superchat. Pode mandar superchat, pode ficar membro aqui da TV Fórum. Vai. Mink, eu queria começar falando sobre o assunto da semana, que é essa viagem do Lula à Europa, né? E o que isso tem de repercussão do ponto de vista, inclusive, da agenda ambiental, né? Porque ele andou dando umas cutucadinhas aqui e ali nos líderes europeus, tentando já dizer, olha, se eu viesse a presidente, a gente vai ter que fazer um pacto aí, não é só a gente entrar resolvendo os problemas ambientais, vocês vão ter que assumir um pouco da conta. Me pareceu isso, se eu estiver errado, você me corrige. Olha, eu tenho conversado com o Lula sobre esse assunto. Eu, Molon, o Freixo, temos conversado com o Lula, sim. O discurso do Lula no Parlamento Europeu, que ele foi aclamado de pé, teve um forte componente ambiental e ele articulou de uma maneira profunda as questões sociais e as questões ambientais, desmontando as mentiras do Bolsonaro, que são mais de uma por dia, aquela de que a Amazônia não pega fogo porque é úmida. No dia seguinte saiu o relatório do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Esse ano já foram 70 mil focos de incêndio na Amazônia. E ao contrário do Cerrado, que alguns casos de combustão espontânea, na Amazônia é fogo posto. E 90% dele por pecuaristas, grileiros e garimpeiros ilegais. Então, o Lula contrapôs a um discurso obscurantista, a um discurso negacionista na saúde. Veja o caso do Covid, 610 mil mortes. Eu chamo o Bolsonaro de bolsovírus, porque ele é o maior difusor do Covid no Brasil. E no meio ambiente não é diferente. Lá fora, eles foram prometer tudo que aparecia pela frente, né? Cortar 30% do metano até 2030, acabar com o desmatamento ilegal até 2030. Agora, como diria o Chico Buarque e o Rui Guerra no Fado Tropical, há uma grande distância entre a intenção e o gesto. O gesto é predatório. O gesto é atar as mãos do IBAMA, do ICMBio, desqualificar o INPE. E o Lula, né, eu trabalhei 2 anos com ele como ministro, de 2008 a 2010, nós reduzimos a metade o desmatamento da Amazônia. Eu criei o Fundo Clima, o Fundo Amazônia. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter metas da redução das suas emissões de CO2. Né? E é claro que o Salles e o Bolsonaro acabaram com isso tudo em 6 meses. Desativaram o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, descumpriram todas as metas que nós assinamos na COP de Paris, né? E o desmatamento aumentou 40%. Agora, não basta dizer nós fomos melhores e o Bolsonaro é um demolidor do presente e um demolidor do futuro. Um exterminador da biodiversidade e um exterminador dos povos indígenas. É um serial killer. É um serial killer do Covid, serial killer da biodiversidade, serial killer dos índios. Agora, o que é preciso, Rovai e Idri, é apresentarmos um programa amplo de desenvolvimento sustentável, tanto para a eleição, quanto para o governo, quanto para atingirmos as metas da COP de Glasgow. Eu sou otimista em relação a essas metas, porque não é o Bolsonaro que vai levá-las adiante, somos nós. E nós vamos fazer porque já mostramos que sabemos. Eu estou com um grupo, junto com o Molon, e nós conversamos com o Lula, um programa
de 30 pontos que foi elaborado junto com economistas da UFRJ, engenheiros da COP e vários outros cientistas, que nós temos chamado de Green New Deal, ou seja, GND. O New Deal foi aquele grande programa que os Estados Unidos saiu da recessão depois da crise dos anos 29 e 30, né? Investimentos. O Green New Deal, quer dizer, é um New Deal verde, sustentável. E aí são 30 propostas de criação de 9,5 milhões de empregos verdes, com renda anual superior a R$32 mil, ou seja, mais e melhores empregos. Põe quais são as fontes de financiamento, inclusive receitas desse próprio desenvolvimento sustentável verde, sem contar exemplos de carbono. Diga lá, Rovai. Não, porque é bom para as pessoas. Eu queria que você desse exemplos de que empregos seriam esses, como eles se articulariam numa cadeia produtiva, para que as pessoas possam entender e, inclusive, defender essas ideias. Exatamente. Por exemplo, o meio ambiente hoje, o próprio Biden tratou disso na campanha dele. Não é uma janelinha, meio ambiente. O meio ambiente, a sustentabilidade, está na infraestrutura, no transporte, na energia, né? Por exemplo, o Brasil ainda tem muitos lixões. Os lixões produzem o metano, que é um gás que aquece 80 vezes mais que o CO2. Você capta esse metano em biodigestores e transforma em biogás. O bujão de gás vai ser muito mais barato. A gente não vai ter o lixão poluindo a Baía de Guanabara, os rios, as lagoas, com chorume, e nós vamos estar cumprindo a meta de reduzir 30%. No caso da pecuária, que é um grande emissor de metano, a nossa pecuária é extensiva, é um boi por hectare, e por isso vai desmatando terra. Na verdade, eles usam a pecuária para obter território, invadem terra indígena, parque nacional. Por isso, quando eu fui ministro, a gente lançou a Operação Boi Pirata. Pegamos o boi pirata, nem era pirata, o dono dele é que era o piratão. Nós capturamos esse boi e doamos para o Fome Zero, mais de 40 mil cabeças de gado. Mas então, quando você usa a área já desmatada, área degradada, você muda a questão da pastagem, muda o alimento, que é uma coisa... O boi, ele produz metano no pum, no peido dele, no arroto e no esterco. O esterco pode virar biogás, né? E você, com alimentação diferente, reduz a metade. Você pode cumprir as metas diminuindo o desmatamento, aumentando a produtividade. O setor mais moderno da agricultura sabe que é possível aumentar 40% a produção de alimentos sem derrubar uma única árvore. No caso da energia solar e da energia eólica, nós estamos à vontade para falar disso. No segundo governo Lula, nós lançamos a Carta dos Ventos, com 10 pontos. O primeiro era tirar um imposto de torres, hélices e turbinas. O segundo era garantir leilão exclusivo anual de eólica, e mais 8. Em 10 anos, a eólica passou de 1% para 11% da matriz elétrica brasileira. E é uma energia muito mais barata do que a térmica. A gente só não se enterrou mais ainda nessa crise hídrica e crise energética, porque a eólica ajudou a segurar o tranco. O Bolsonaro quer tirar o incentivo da eólica e da solar e subsidiar o diesel por causa da tropa dos caminhoneiros dele. E, na verdade, a gente tem que incentivar mais os trens e a hidrovia. A gente não pode ficar eternamente prisioneiro do modelo de caminhões movidos a diesel. Em suma, esse programa, ele lista no transporte, na energia, na agricultura, na indústria, formas de criar... Quando nós conversamos com Lula, eu, Molon e Freixo, nós falamos, Lula, a gente tem que criar milhões de empregos, muitas empresas que não são aquelas que você trabalhou há 40 anos atrás. A gente está falando da
da robótica, da telemática, né? Da cibernética, da nanotecnologia. Isso gera muito emprego sem poluir, empregos mais bem pagos. O Lula adora isso. O Lula já era... Quem eram os ministros do Lula? Marina, eu e depois a Isabela. Isso há 12 anos atrás, quando a sustentabilidade não tinha o peso que tem hoje. Eu estou convencido que ele vai jogar pesado nessa via, e esse programa do Green New Deal, o Lula abraçou. Brevemente, nós vamos fazer seminários, como disse o Ronai, para explicar, difundir, pegar também novas contribuições para não ficar um papel. Um papel não vale nada. Uma ideia ganha força quando a sociedade a conhece e a enriquece. Ô Mink, e você está falando já como se tivesse líquido certo e que o PSB vai de Lula, é por aí mesmo? Não há dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma. É claro que o PSB, sobretudo o Carlos Siqueira, nosso presidente, ele não vai dizer isso enquanto não fechar os acordos nos estados. O PSB pediu 5 estados para o Lula apoiar. O Lula já garantiu Pernambuco, que é o mais importante. É claro que o PSB sabe que não vai ganhar os 5, vai ganhar provavelmente uns 3. Mas enquanto não bater o martelo, ele não vai dizer fechou o acordo. Mas é claro que Quais fechou. São 5 estados? Não, é Rio de Janeiro, com Freixo, é Espírito Santo, é Rio Grande do Sul, é Paraíba, é Pernambuco. Né? Na maior parte não tem problema. São Paulo tem problema, mas eu acho que o próprio Lula vai tratar de resolver com Alckmin, com França, com Haddad. Ele vai resolver isso. Aliás, o que o Lula não resolve? Ele dá nó em pingo d'água. Eu fui ministro dele, sei como é que é isso. É inacreditável. Agora, eu te pergunto, Renato e Dri, vocês acham que Dino, governador do Maranhão, e Freixo, pessoa mais forte aqui do Rio de Janeiro, está em primeiro lugar, ambos lulistas até o coração profundo, eles iam ingressar no PSB sem que o Siqueira desse a garantia do apoio ao Lula? Nunca. Nunca. Agora, é claro que isso não vai ser confessado enquanto não fechar os estados, mas isso está avançando. Muito bem. Drídia Lourenço. Tem aqui a Reginalíssima, ela pergunta se, Mink, alto preço das placas solares dificulta a adesão? Ainda é cara essa tecnologia? Olha, está barateando muito. Né? Quando a gente começou a alavancar a eólica, eu tive que conversar com a Dilma, na época. Né? Eu falei, Dilma, olha, é um pouquinho caro agora, mas se a gente sinalizar que vai fazer leilão todo ano e vai tirar o imposto, eles vão começar a investir e, com a escala, o preço baixa. Foi o que aconteceu. O solar atrasou. Vocês sabem que nós estamos na 3ª geração de células fotovoltaicas. A China está na 5ª geração. Está na 5ª. Mas nós temos a Carta do Sol também, que é diferente da Carta dos Ventos. Né? Tem pontos em comum. Aqui no Rio, a gente já tirou todos os impostos dos equipamentos solares. Já barateou, Dri, em 3 anos, barateou 50%. E nos próximos 2 anos vai baratear mais 50%. Atualmente, você põe placa solar na tua empresa, na tua casa, um investimento se paga em 1 ano e 2 meses. Esse cálculo foi feito antes da explosão do custo da energia. Agora, com essa explosão, já se paga em 1 ano ou até 11 meses. Então, outra coisa, as pessoas, Renato e Dri, falavam, não, essa coisa de mudança climática é para daqui a 50, 100 anos, meu neto já não vai estar vivo. Espera aí, mudança climática é hoje, já está aqui agora. A gente tem que sair dessa linguagem muito sofisticada que nós do clima usamos, né? Adaptação, mitigação, equivalente de CO2. Ninguém tem venda disso. Tem que dizer para o pessoal que o desmatamento da Amazônia e do Cerrado diminuíram as chuvas, diminuiu o reservatório, tiveram que ir para térmicas a carvão e a óleo e gás, poluem muito mais, fazem um buraco no clima e outro buraco no bolso do consumidor.
Ou seja, consumidor, você está pagando uma fortuna da conta de luz por causa também do desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Eu acho que essa é uma linguagem que qualquer um entende. O din-din é uma linguagem universal. Verdade. Agora, a gente tem vários projetos de lei no Congresso, PL da grilagem, marco temporal, o que garimpo ilegal sendo legalizado, vários projetos nesse sentido do governo. E nesse pouco mais de um ano, dá tempo de a gente ver ainda uma destruição maior? Você acha como que você vê essas ameaças ainda mais graves aí? Olha, eu vejo, claro, com muita preocupação. Nós criamos o Fórum dos ex-ministros do Meio Ambiente. Somos 9, inclusive a Marina, a Isabela, eu, Zé Carlos Carvalho, somos 9 ex-ministros. 30 anos de política ambiental. Cada um de um governo, de um partido, nos unimos para impedir essa destruição. Nós tivemos, ao longo de 2 anos e meio, 11 atuações. Algumas delas diretamente ligadas, Adri, à questão que você levantou. Nós tivemos, por exemplo, há cerca de 1 ano e pouco atrás, no Congresso, os 9 reunidos com o então presidente do Senado, Alcolumbre, e com o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Fomos com a SBPC, cientistas, ABC, Academia Brasileira de Ciências, e OAB. E nós 9 chegamos para esses 2 presidentes e falamos: por favor, não aprovem esses absurdos antes de ouvir a ciência. Vocês não podem aprovar toque de caixa uma coisa sem saber qual vai ser a consequência para o Brasil, para a juventude, para o futuro, para a biodiversidade. E eles concordaram e não puseram para votar, nessa época, marco temporal, mineração em terra indígena, MP da grilagem. Atualmente, o presidente da Câmara, que é bolsonarista, tocou muitos desses projetos, inclusive um que desmonta o licenciamento ambiental a toque de caixa. Então, qual é a tática nossa dos ex-ministros? Nós fomos para o Senado, porque o presidente da Comissão de Meio Ambiente do Senado é nosso camarada ecopetista Jacques Wagner, atual senador e futuro governador, outra vez, da terra da Bahia. E o Jacques Wagner já combinou conosco fazer audiências públicas, parar essa correria, aperfeiçoar esses projetos. Então, agora, em vista desse bolsonarismo ensandecido do presidente da Câmara, o nosso ponto de resistência contra os projetos demolidores passou para o Senado e a gente conta muito com Jacques Wagner, que é um grande parceiro. Aliás, por falar no Jacques Wagner, outro dia eu estava vendo uma foto de 2009, que eu estava com o presidente Lula em Abrolhos, no dia 5 de junho, dia do meio ambiente, 5 de junho de 2009, nós assinamos, depois de uma grande negociação que eu fiz com o Jacques Wagner, uma reserva extrativista marinha de 100 mil hectares no sul da Bahia, pedido dos pescadores artesanais, caiçaras, chamada Caçurubá. E o Lula assinou, proibindo exploração de petróleo e gás em Abrolhos, que é a base da reprodução da baleia jubarte. Nós tomamos uma série de outras medidas, aumento dos programas de proteção, mudança de rotas. A baleia jubarte saiu da lista das espécies ameaçadas de extinção. E agora, o que aconteceu? O Bolsonaro botou lotes de petróleo e gás em volta de Fernando de Noronha e Atol das Rocas, terra do golfinho rotador. Os ambientalistas fizemos tal pressão que as petroleiras sequer fizeram lances para esse absurdo ecológico. Olhem a diferença do Lula assinando uma reserva extrativista para os pescadores e proibindo o óleo em Abrolhos e defendendo a baleia jubarte, e o Bolsonaro colocando o pescoço do golfinho rotador na mão das petroleiras. Se não fosse essa ação dos ex-ministros e dos ambientalistas, isso tudo ficaria a risco. E lembrando que na Câmara, a presidente da Comissão de Meio Ambiente é a Zambelli, né, bolsonarista,
que não tem compromisso algum, né, ambiental, né? Odri, deixa eu te dizer, depois dos compromissos que o Brasil assinou agora em Glasgow, não vai cumprir nenhum, né? Eu propus, num programa de TV, eu propus uma peça em 4 atos para o Bolsonaro, para nós podermos acreditar nas mentiras dele. O primeiro ato era ele tirar os garimpeiros ilegais da terra dos índios, começando pela terra dos Yanomamis. O segundo era ele colocar para funcionar de volta o Fundo Clima e o Fundo Amazônia, que nós criamos, e eles ainda têm 3 bilhões de reais no Fundo Amazônia. Eles estão mendigando lá fora o dinheiro que eles congelaram aqui por incompetência e obscurantismo. O terceiro ato era ele chamar de volta os ótimos servidores do IBAMA, do ICMBio, até da Polícia Federal, como o delegado Saraiva, né, que flagrou o contrabando de madeira do sinistro Salles, trazer eles de volta e colocar, porque ele premiou os bandidos e puniu os mocinhos, né? E o quarto ato era ele tocar os programas de combate ao desmatamento, preservação da biodiversidade, vários tratados que o Brasil assinou, e demarcar a terra dos índios, e tirar do Congresso esses projetos, muitos dos quais a Adri mencionou aqui, que vão contra tudo aquilo que eles prometeram lá em Glasgow. Lembrando que a parte mais preservada da Amazônia está nos parques nacionais e nas terras indígenas, justamente aonde se dirige o furor bolsonarista de armar grileiros e garimpeiros para invadir essas áreas. Era o teatro em 4 atos, para a gente acreditar nas mentiras dele. Imagina se ele vai cumprir algum desses atos. Ô Mink, e falando das grandes nações em relação à questão ambiental, você tem notado o maior interesse da China em trabalhar as questões ambientais, um esforço maior? Você acha que o Biden também caminha nesse sentido? Sim, eu acho que sim. Veja, o alento que nós temos vem da Europa, Alemanha e França. A vitória do Biden para o clima foi um mel, né? Porque o Trump, ele saiu do Acordo de Paris, o Trump saiu da OMS, e ele alimentava a ultradireita no mundo inteiro, inclusive o Bolsonaro, que é o filhote do Trump. Então, a derrota do Trump foi a melhor coisa. O Biden é um progressista maravilhoso? Não, os Estados Unidos é o que é. Tem exército no mundo inteiro, né? Ele está tratando os imigrantes de uma forma diferente do que ele disse. Mas, tirando isso, na parte ambiental, ele só não está fazendo mais porque o Congresso não deixa. Ele aprovou um pacote de 1,2 trilhões de dólares, e era para ser o dobro. Ele perdeu votos entre os democratas do pessoal que era de estados, que tinha carvão. E mesmo o cara sendo do Partido Democrata, votou contra o Biden. Olha como é que essas coisas acontecem. Mas eu acho que os Estados Unidos, sim, está avançando. A China e a Índia tiveram uma posição ruim em relação ao carvão, porque, claro, a economia deles, as térmicas, ainda dependem muito do carvão. Mas vários países, inclusive a Europa e Estados Unidos, não vão mais financiar projetos de carvão fora do seu país e vão reduzir progressivamente, né? O Brasil ainda entrou nisso para dar uma pioradazinha, porque o objetivo era, até 30, terminar progressivamente com o carvão. Aí essa expressão passou a ser reduzir progressivamente. Então, você veja que... Mas, olha, o Brasil assinou o metano, ninguém acreditava. Aliás, os técnicos, os diplomatas, nem sabiam disso. O pessoal os pecuaristas nossos, estão arrancando os cabelos, não sabem como... O Bolsonaro tirou as coisas, ele estava tão isolado que ele chegou para o pessoal na última hora e falou: assinem o papel que chegar na vossa frente.
Até as questões do mercado de carbono, que o Brasil era um dos principais óbices, retirou. Caiu a ficha, eles viram que nós só temos a ganhar com isso. O país onde é mais fácil reduzir as emissões, é mais barato o reflorestamento, que a gente tem clima, água e terra, é o Brasil. Então, esses países que vão ter que compensar e não podem fazer tudo, a redução toda nos seus países, vão ter que investir em países como o nosso. E o Brasil é tão obscurantista, achava que essa história de clima era marxismo cultural, que renegava até pautas que nos beneficiam e que estão contempladas nessa programação sustentável que eu, Molon e o pessoal da UFRJ fizemos nesse Green New Deal, quer dizer, novo desenvolvimento verde, digamos assim. Então, muitas coisas boas foram assinadas. Eles não vão fazer, faremos nós. E ele fica com esse discurso, né? A Amazônia é nossa, querem, né, pegar a Amazônia e tal. Olha, isso, Odri, esse nacionalismo é tão... Olha, quando a gente fazia as grandes operações na Amazônia, eu ia a cada 10 dias na Amazônia, eu mesmo. A gente reunia com os coronéis e generais do Exército, eu lançava o brado, não podemos tirar o verde da nossa bandeira, juntando a questão ambiental à questão nacional tão cara aos militares. E eles respondiam, selva, selva, que é a palavra de ordem dos militares que atuam na Amazônia. E eles participaram ativamente. Nós não teríamos conseguido reduzir a metade o desmatamento sem o Exército. Claro que a gente colocar dinheiro do Fundo Amazônia, dinheiro do Ministério. Fazíamos bases de 1.000 quadros do Exército em Mato Grosso, em Rondônia, sobretudo no Pará. Era guerra todo dia. Mas, ao mesmo tempo, fazíamos o Pacto da Madeira Legal, a moratória da soja, o zoneamento econômico ecológico. Quer dizer, não basta dar porrada no ilegal, que é necessária. Você tem que apontar o caminho de criar empregos sem destruir. Mostrar o que é o zoneamento econômico ecológico. Você fala, essa área já está desmatada, pode ter uma indústria, pode ter uma mineração, pode ter um gado. Aquela área é ecoturismo pesquisa. Aquela lá é o coração mais preservado da Amazônia. Está a onça, está o índio, está a floresta antiga. Não pode ter nada, mas aquela área é uma fração. Essas outras pode, com esses cuidados. Isso é o zoneamento econômico ecológico. Claro que eles sepultaram isso tudo. Deixaram a coisa na mão dos grileiros e mineradores, garimpeiros clandestinos. Então, veja você, mesmo em relação aos militares, tem muita gente da esquerda, e eu sou, obviamente, da esquerda, porque muitos militares foram realmente cooptados pelo Bolsonaro, e alguns são golpistas, falam, não, as Forças Armadas são golpistas. Isso é um grave erro. Isso ajuda o Bolsonaro. Eu convivi com coronéis e generais. A maioria não é golpista. A maioria não vai... Muitos, milhares foram cooptados. Mas isso não é todas as Forças Armadas. Nós temos que ter um diálogo com o setor legalista das Forças Armadas. É um grave erro entregar isso de barato para o Bolsonaro. Mesma coisa com as polícias. Eu tenho muito contato com a polícia. Eu aprovei recentemente no Rio a lei que obriga câmera nos uniformes dos policiais. Né? Esse projeto era de 2015. Se eu tivesse aprovado antes, não tinha havido a chacina do Jacarezinho. Na audiência pública tinha 5 coronéis. Eu convenci os coronéis de apoiarem a lei da Câmara, dizendo o seguinte, essa lei vai proteger o bom policial de denúncias mentirosas de traficantes, que também existem, e um bom comandante, vendo os vídeos, vai organizar melhor as operações, permitindo que a polícia morra menos, mate menos e apreenda mais armas. Eles votaram favoravelmente ao projeto das câmaras. Por quê? Porque a gente dialogou. Então, também, nós da esquerda, como a polícia é mesmo truculenta, tem um racismo estrutural, dizima a população jovem negra das favelas, é muito fácil entrar no discurso a polícia é assassina. Vamos acabar com não sei quanto. Esse discurso também não é bom. O Tarso Genro, quando foi ministro da Justiça, foi ministro junto comigo, um excelente ministro da Justiça, ele fez programas de qualificação de policiais,
passava recursos, criava planos, era adorado por muitos policiais, coronéis. A gente tem que retomar. Nós da esquerda não podemos entregar à ultradireita nem a bandeira de combate à corrupção, que sempre foi nossa, nem a bandeira da segurança pública. Essas bandeiras são nossas, a gente tem que retomar. Muito bem, Mick. Te agradeço, meu amigo, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui conosco, a nossa comunidade da Revista Fórum. É sempre um prazer te receber. Vamos marcar mais vezes aí. Deixa eu só ler um superchat da Regionalíssima, que diz: previsão aquecimento 2030 já é hoje, acelerou, então é hora da gente se apropriar. Olha, Renato e Dri, eu queria também aqui fazer um reconhecimento ao esforço da imprensa independente, da nossa mídia comprometida, Revista Fórum, um palco democrático, amplo, profundo, não panfletário, que vai dar oportunidades, discute, contesta, não deixa as palavras ao vento. Então, olha, vocês estão de parabéns, vocês são nosso orgulho. Imprensa independente de qualidade. Muito obrigado, Mick. Grande abraço. Obrigada, Ecobate biodiversos e libertários. É isso aí. É isso aí. Obrigada a você que esteve conosco. Beijos e beijos. Aê!